Olá a todos, estamos aqui hoje para abordar o assunto de componentes fortes. Assunto esse sugerido pelo professor Alexandre Paes como nota para a disciplina de análise e projeto de algoritmos. Bem, o que é um componente forte? Inicialmente, temos que compreender que o conceito de componente forte estende o de componente conexo, que não vai ser abordado nesse vídeo. Assim sendo, um componente forte de um grafo é uma parte de um grafo que tem forte coesão interna, mas fraca ligação com o resto do grafo. Como é possível ver na imagem, são pequenos grupos com muitas ligações, e esses grupos por sua vez possuem poucas ligações. Um vértice de um grafo é fortemente ligado a outro se um está ao alcance do outro e vice-versa. Ou seja, um vértice S é fortemente ligado a um vértice T se existe um caminho de S a T e também um caminho de T a S. Em outras palavras, um grafo é fortemente ligado se e somente se qualquer vértice é acessível a partir de qualquer outro. Um componente forte de um grafo arbitrário forma uma partição em subgrafos, que são eles próprios fortemente conectados. É possível testar a forte conectividade de um grafo ou encontrar seus componentes fortemente conectados em tempo linear, isto é, θ de V mais A, onde V é a quantidade de vértices e A são as arestas. Uma coisa interessante a ser dita é que a ligação forte entre dois vértices de um grafo é uma relação de equivalência, ou seja, ela é reflexiva, simétrica e transitiva. Cada classe de equivalência dessa relação induz um subgrafo fortemente conexo. Cada componente desses subgrafos é um componente forte do grafo. Podemos resumir esta definição dizendo que um componente forte de um grafo é um subgrafo fortemente conexo maximal. Uma coisa a ser ressaltada é que a ordenação topológica só é possível em grafos que não possuem ciclos. Assim sendo, uma ordenação topológica de um grafo acíclico DAG, que vem do inglês Directed Acyclic Graph, ou seja, grafos acíclicos dirigidos, é uma ordem linear de seus nós em que cada nó vem antes de todos os nós, para os quais este tenha arestas de saída. Cada DAG tem uma ou mais ordenações topológicas. Em componentes fortes, um exemplo pode ser um grafo acíclico D, onde seus vértices f de D, tais vértices são componentes fortes e existe um arco XY em FD, se existe um arco D com ponta inicial em X e ponta final em Y. Supondo que X seja diferente de Y para todo o arco XY, de modo que f de D não tenha laços. O grafo dos componentes fortes de D também é conhecido como condensação de D. Assim é fácil verificar que o dígrafo FD é cíclico, ou seja, é um DAG. Algumas perguntas podem surgir com relação a componentes fortes, como por exemplo, como decidir se um grafo G é ou não fortemente conexo? Para isto, basta verificar se cada um dos seus vértices está no alcance de cada um dos outros. Porém, isto também é um problema, pois o algoritmo que faz isso é muito lento, onde no pior caso ele consome um tempo proporcional à quantidade de vértices ao quadrado, que multiplica a quantidade de vértices mais a quantidade de arestas. O algoritmo é ineficiente porque refaz muitos cálculos, sem necessidade. Por exemplo, os cálculos relativos a um par de vértices repetem boa parte dos cálculos relativos a outro par de vértices. Tendo isso em vista, para obter um algoritmo mais eficiente, é possível observar que, dado um grafo G, ele é fortemente conexo se e somente se cada um de seus vértices é raiz de uma árvore radicada, que contém todos os vértices de G. Aí, observando isso, é possível decidir se G é fortemente conexo em tempo proporcional a quantidade de vértices vezes a quantidade de vértices mais a quantidade de arestas, ou seja, diminuiu de ao quadrado para linear. Outra possível pergunta seria: como encontrar todos os componentes fortes de um grafo? Uma possível solução para esse problema é enumerar os componentes fortes em números 0, 1, 2, etc.
e rotular cada vértice como o número de componente a que ele pertence. Isso produz uma numeração, que pode ser uma lista nesse caso, que possui seus índices variando de 0 até a quantidade de vértices menos 1, dos vértices que tem a seguinte propriedade: SC de V, que é um vértice, equivalente a SC de W, que é outro vértice. Se e somente se V e W estão no mesmo componente forte. Aí, esse SC, na verdade, é uma abreviatura da expressão Strong Component. Na verdade, significa componente forte. Assim, podemos dizer que qualquer numeração com essa propriedade identifica os componentes fortes de um grafo. Temos aqui um exemplo de uma sequência de arcos e abaixo dela a numeração dos vértices identificando os componentes fortes. Na verdade, dá para perceber que ocorre um agrupamento onde cada componente forte se torna um vértice, ou seja, o conjunto de vértices que antes fazia parte do componente, agora é o próprio vértice. Aqui no exemplo dá para ver 4 componentes fortes, 4 grupos no caso, onde o vértice 0 está no componente 2, o vértice 1 está no componente 1, o vértice 2 está no 2 e assim sucessivamente. O algoritmo de Kojazaru é um algoritmo de tempo linear para encontrarmos os componentes fortemente conectados de um grupo direcionado. Na versão do algoritmo que iremos abordar, é atribuído um rótulo inteiro positivo, um rótulo V. A cada vértice V só será igual a um vértice do rótulo U se somente U e V estiverem no mesmo componente forte. A estrutura de dados utilizada pelo algoritmo é do tipo pilha. A primeira fase faz uma busca de profundidade para calcular uma numeração quase topológica dos vértices. A segunda extrai da enumeração quase topológica os componentes fortes do dígrafo. Na primeira fase do algoritmo, correspondente ao bloco de 1 a 7, armazena na pilha T, em ordem inversa, uma numeração quase topológica dos vértices do dígrafo. Na fase 2, das linhas 8 e 17, usa a pilha T para atribuir rótulos ao vértice de modo a identificá-los os componentes. Bom, aqui é só o algoritmo das funções que foram utilizadas nesse código. Na linha 7, logo após a linha 7, você vê essa linha marcada. E na linha 16, é só as funções para que o da linha 7, para que se possa fazer o armazenamento na pilha. E o da linha 16, para que possa identificar os componentes fortes. Rotina transportes. Para conseguir a transporte, basta inverter as arestas do grafo original. Os vértices são o mesmo, ou seja, o arco V é trocado por um arco VU. Consumo de tempo. Como foi dito antes, é o algoritmo de tempo linear. Assim sendo, seu consumo de tempo é da ordem de O grande de n mais m, sendo n o número de vértices e m o número de arco do dígrafo. Vou falar um pouco sobre o algoritmo de Tarjan. A ideia básica do algoritmo é a seguinte: uma busca em profundidade começa a partir de um nó inicial arbitrário e subsequentes buscas em profundidade são realizadas em quaisquer nós que ainda não tenham sido encontrados. Como de costume, com a busca em profundidade, visita-se todos os nós do grafo exatamente uma vez. Assim, a coleção de árvores de pesquisa é uma árvore abrangente do grafo. Os componentes fortemente conectados serão recuperados como certas sub-árvores dessa floresta. As raízes dessas sub-árvores são chamadas de raízes dos componentes fortemente conectados. Qualquer nó de um componente fortemente conectado pode servir como raiz.
se for o primeiro nó do componente descoberto pela pesquisa. Falando um pouco sobre o algoritmo, V vai ser a vértice e dV vai ser o número de vértices visitados quando V é descoberto. Low V é o menor valor de D atingível por um arco para trás ou cruzamento da subárvore de V. Se dV é igual a low V, então V é a raiz de S do componente fortemente conectado. Olhando a função SCC Tarjan, que é responsável por encontrar esse grupo fortemente conectado, ele vai armazenar o número de vértices visitados em visited, e vai percorrer todos esses vértices do grafo e chamando a função Tarjan visit para cada vértice. Olhando mais a fundo como funciona a função Tarjan visit, ela vai percorrer todos os vértices adjacentes à vértice passada e vai chamar recursivamente ela mesma, como mostra na linha 8, até encontrar o menor arco, como mostra na linha 9. E na função e posteriormente ele realiza uma operação para que não ocorra repetição de vértices até encontrar a raiz do componente fortemente conectado. O consumo de tempo, o algoritmo de Tarjan ele é linear. O tempo de execução dele é O de V mais E, onde V é o número de vértices e E o número de arestas. O tempo de inicialização é O de V. As chamadas de Tarjan visit é O de V. E a lista de adjacência de cada vértice analisado apenas uma vez é θ de E. Vou falar um pouco sobre alguns artigos relacionados a componentes fortemente conectados. Teve um de 2018 que fala sobre, que é um estudo sobre o problema de manter componentes fortemente conectados em um grafo na presença de falhas. Teve outro também do mesmo ano que trata sobre uma solução de agrupamento de alta dimensão, usando como solução componentes fortes para um grafo de distância do KNN. E outro de 2017 que foi um artigo sobre, se tratando de um algoritmo de detecção paralela de componentes fortes em GPUs que consegue uma alta performance em grafos sintéticos e reais. Bem, é isso. Obrigado.